Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e tem novo nome ganhando força dentro do Vasco, né? O Iony Gonzalez, um jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz lá em 2019, tá atualmente no Ceará, perdeu espaço com a chegada do Thiago Nunes e vem ganhando força e principalmente dentro da torcida vascaína. A gente vai falar sobre isso, pois a própria assessoria de imprensa do Vasco da Gama já se posicionou com relação à possível chegada do atleta. Além do Iony Gonzalez, vamos falar, é claro, sobre essa partida de amanhã entre Vasco e Cruzeiro, uma partida importantíssima que pode fazer com que o torcedor volte a sonhar com o acesso à primeira divisão e vai ser principalmente marcada pelo retorno do seu torcedor, do torcedor vascaíno a São Januário. E além dessas, muitas outras novidades nesse vídeo de hoje. E é claro, se você concorda com essa contratação de Iony Gonzalez, um ponta que já passou por Fluminense, Benfica, Ceará, Corinthians, deixa a sua opinião aí nos comentários. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez ou já assiste aos nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixa aí também o seu like, participe aqui desse vídeo, porque vascaíno ajuda vascaíno. Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de falar sobre o Iony Gonzalez, eu quero falar sobre aí essa situação atual no Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco que passa com certeza, né, um momento muito difícil, tá mal na tabela, na 10ª posição, a 8 pontos o quarto colocado, que é o Ceará. E a grande dúvida do torcedor vascaíno nesse momento é: será que vamos conseguir o acesso à primeira divisão? O Vasco precisa aí de 10 vitórias, 30 pontos para conseguir chegar ali aos 62 pontos, chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, esse alcance que o Vasco precisa, né, para chegar com relação à quantidade de pontos, pode ser menor do que o esperado, porque em outras divisões, está passando aí na tela para vocês, né, como foi os 4 últimos campeonatos de segunda divisão do Campeonato Brasileiro, se tratando de acesso. E em 2017, Londrina subiu com 62, em 2018 a Ponte subiu com 60, em 19 o América Mineiro com 61 e em 2020 o Cuiabá subiu com 61, ou seja, a média que estão jogando aí para os 62 pode acabar diminuindo para 60, e com isso o Vasco não precisaria mais de 10 vitórias desses 14 próximos jogos. Quem sabe 9 vitórias, o empate já consegue colocar o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e a grande oportunidade de conquistar essa primeira das 9 vitórias rumo à Série A pode começar amanhã contra o Cruzeiro, com público em São Januário, um jogo que vai ser importantíssimo, é um clássico do futebol brasileiro. Inclusive o último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro foi um Vasco e Cruzeiro lá no ano de 2019, 1-0 Vasco em São Januário, lotado, gol do Fred Guarim. Eu estava presente inclusive naquela partida, um jogaço, e mais uma vez o Vasco vai se reencontrar com essa equipe em São Januário, dessa vez na Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos ter, é claro, novidades, principalmente se tratando do retorno do público. Tá passando aí para vocês imagens de quem vai à partida, né, ali do que tem que fazer, o teste para ver se vai testar positivo ou negativo, tá com tudo certinho para participar desse jogo. Então tá passando aí imagens de informação realmente para essa partida, e o Vasco poderá ir com modificações, mas além disso tudo, vai entrar com novidade no seu uniforme, na sua camisa. Também tá passando aí a foto para vocês do Vinícius, que foi o modelo aí, né, para essa nova campanha que o Vasco estará iniciando nesse domingo às 4 horas da tarde contra o Cruzeiro. Nas mangas da camisa estarão ali o pet que fala, né, da primeira e da segunda dose. Além disso, também estará aparecendo atrás da camisa com o nome, né, a marca estampada do Conect SUS, um aplicativo aí que mostra, né, realmente se você tomou a segunda, se tomou a primeira dose, algo que será essencial e obrigatório na entrada do jogo para entrar nessa partida entre Vasco e Cruzeiro. Então, uma iniciativa, uma nova campanha aí dentro do nosso clube. E com relação ao jogo, o Vasco poderá ir com novidades, 3 alterações: entrada do Valber no lugar do Ricardo Graça, do Riquelme na lateral esquerda e também do Gabriel Peck no lugar do próprio Léo Jabá, né? O Zeca acabou pegando suspensão, levou o cartão nessa última partida e ficará de fora contra o Cruzeiro nesse domingo. Com relação ao Valber, pode ter a sua grande oportunidade, já que é um zagueiro que joga pela direita. O Ricardo Graça, por ser canhoto, acabou tendo certas dificuldades na última partida contra o CRB. E o Gabriel Peck, quem assistiu o último jogo também contra o próprio CRB, viu a deficiência que o Léo Jabá estava tendo. O Fernando Diniz, aos 15 minutos do segundo tempo, chegou inclusive a falar para o próprio Léo Jabá
entra na partida, porque ele não conseguiu entrar, não jogou e já decepcionou demais nessa estreia do Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama. Então poderemos ter essas 3 novidades no elenco. É claro, no gol Vanderlei, na zaga Valber e Leandro Castan, lateral esquerdo Riquelme ao invés do Zeca por uma suspensão, lateral direita segue o Léo Matos, meio campo também igual ao da última partida, com o Andrés de primeiro volante, Marquinhos Gabriel jogando de segundo volante e o Nenê à frente fazendo o meio campo, e o ataque, a novidade: Gabriel Peck, Germancano e Morato. Um ataque forte, um ataque bem ofensivo, e o Vasco vai buscar essa vitória, vai buscar esses 3 pontos domingo contra a equipe do Cruzeiro para de fato, né, se aproximar desse pelotão de cima do G4 da Série B e quem sabe conseguir esse acesso. Tá longe, tá difícil, mas o torcedor vascaíno segue acreditando, e principalmente após uma vitória contra o Cruzeiro, uma vitória consistente nesse domingo, com o retorno do seu torcedor a São Januário, tudo pode facilitar cada vez mais. E também ainda com relação ao retorno do público, temos novidades, porque o que acontece? Muitas pessoas estão reclamando, e eu fui uma delas, inclusive, sobre a liberação dos ingressos. O Vasco tinha a liberação de colocar até 11 mil em São Januário nessa partida contra o Cruzeiro. A prefeitura liberou isso, liberou preencher São Januário com 50% da sua capacidade, que seria esses próprios 11 mil pagantes, presentes, aliás. Porém, o Vasco preferiu colocar apenas 1.000, pois ele considera essa partida contra o Cruzeiro como um evento teste. E dependendo de como será essa partida, com relação à entrada, saída, presença do público, irá aumentar gradualmente. No próximo jogo contra o Goiás, dia 27 de setembro, nós já poderemos ter 8 mil presentes. E caso venha dar certo também com esses mesmos 8 mil, com a arquibancada lá já cheia de torcedores, a social também, no jogo contra o Coritiba em São Januário, poderá ter aí sim os 11 mil presentes, 50% da capacidade de São Januário, e é claro, fazendo festa, pois se vai continuar aí nessa ascensão, iniciar essa ascensão na Série B, poderemos chegar numa outra situação, enfrentando o Goiás em São Januário, numa data que ainda não está definida pela CBF, né? Mas será com certeza já no mês de outubro. O Vasco forte, a gente espera que seja amanhã contra o Cruzeiro que vai com desfalques para essa partida, né? Segundo notícias, o principal meio-campo do Cruzeiro, que no caso é o Bruno José, é dúvida para esse jogo. Ele é um dos artilheiros e principal garçom, o líder de assistências dessa equipe do Cruzeiro, poderá ser desfalque. E o Marcelo Moreno, né, uma das grandes contratações do Cruzeiro para essa temporada, o artilheiro da equipe, está aí, já falou sobre essa partida e realmente acha que vai ser um jogo difícil. O Vasco que vem forte. O Luxemburgo, né, está suspenso também para essa partida, ou seja, não ficará na beirada de campo, e o torcedor está muito ansioso por poder reencontrar. O torcedor que vai ser o grande reforço do Vasco para essa temporada, enfim, poderá encontrar novamente com o seu time em São Januário. Inclusive está passando foto aí para vocês da fila de como estava São Januário agora na parte da tarde, torcedores que foram até o estádio para tentar comprar o ingresso, que está custando R$250. Então, torcedor, amanhã eu vou estar lá. Se você quer acompanhar tudo que vai acontecer, chega aqui no nosso canal a partir das 4h45. A gente deve estar fazendo aí uma live no intervalo, lá direto de São Januário. Vamos abrir também uma live antes do jogo, que vai ter protesto. Então fique ligado aqui no nosso canal, que vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo amanhã em São Januário, lá no jogo contra a equipe do Cruzeiro. E é claro, para finalizar o vídeo, falar sobre Ione Gonçalves. O que acontece? O Ione Gonçalves é um grande jogador, é um ponta, ambidestro, joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Um jogador aí de muita qualidade, que se destacou na equipe do Fluminense lá no ano de 2019, quando o próprio Fernando Diniz ainda era o treinador do tricolor das Laranjeiras. Jogou muita bola, se destacou e acabou sendo negociado com o Corinthians, mas infelizmente no Corinthians ele não conseguiu ter esse destaque todo que era, né, no caso, o esperado. Foi muito mal, surpreendeu negativamente e foi emprestado ou vendido para o Ceará. No Ceará, mesma coisa aconteceu. Não foi bem, foi para o Benfica, voltou para o Ceará, agora está no Ceará sem espaço. O novo treinador do Ceará já chegou, o Thiago Nunes, né? E ele realmente não teve espaço também com o novo treinador. Ele está livre, o Ceará liberou ele para procurar um novo destino. E esse destino poderia ser o Vasco, pois a gente teve notícias que o Ione Gonçalves teria sido oferecido ao Vasco da Gama, e pelo Fernando Diniz já ter trabalhado com ele lá no Fluminense, gostou do nome, viu o nome do próprio Ione Gonçalves, né? Achou interessante essa contratação, e o Vasco estaria indo atrás do atleta
concreta para buscar esse reforço, já que o Vasco ainda busca 2 reforços para esse restante de temporada. Porém, por incrível que pareça, a própria diretoria do Vasco, através de sua assessoria de imprensa, comunicou o Vasco negando aí qualquer possibilidade de ter o Ione Gonçalves nesse elenco para a próxima temporada. Um jogador bom, de qualidade, porém pelo fato do Vasco ter trazido o John Sanches, né, ainda nessa última semana, trouxe o Valber, trouxe o John Sanches, trouxe o Nenê e planeja ainda até o dia 30 de setembro trazer novas contratações, o Ione Gonçalves ficou ali de molho, não vai ser um reforço para o Vasco, realmente para esclarecer todas as dúvidas, a torcida ainda realmente acredita numa possível contratação do Ione, mas isso não vai acontecer. O Vasco já deixou bem claro e trouxe o John Sanches e não há planejamento nenhum para trazer o Ione Gonçalves também para reforçar esse elenco atual. O Vasco tem sim prioridade em trazer novos reforços. O Fernando Diniz, após essa partida, deixou evidente que não quer ver o Zeca na lateral esquerda, pediu profundidade em várias partes da partida, mas o Zeca infelizmente é um lateral que não dá essa profundidade ao treinador. Então, por conta disso, o Vasco deve estar indo ao mercado e tentar trazer até o dia 30 de setembro, que é o último dia de inscrição para o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, um lateral esquerdo para complementar aquela parte do campo. E tudo depende principalmente de como o Vasco irá jogar essa 2ª divisão, até por conta, né, de contratações. Se o Vasco ganhar 2 partidas, acredito sim que a diretoria poderá ir ao mercado e reforçar de vez esse elenco para colocar força máxima nesse time e buscar o acesso à 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Deixa aí a sua opinião sobre o que você achou dessa atitude de não aceitar a vinda do Ione Gonçalves. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E é claro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram e fiquem ligados, porque amanhã estaremos lá em São Januário fazendo vlog, fazendo pré-jogo, jogo no intervalo, pós-jogo, como sempre a gente vem fazendo aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!